garota rebelde antiga tinha o seu jeito, mas sabem, em cada geração nós temos uma cota de garotas rebeldes. Toda geração tem. No vídeo que a Carolyn mostrou, vimos que a rebelde dos anos 20 era subversiva. Ela fumava, ela bebia e tinha uma atitude atrevida. Ela cortava o cabelo bem curtinho, era muito maquiada e tinha longos colares e penas e peles e tudo aquilo era muito novo. Ela ia a clubes de jazz e ela rejeitava a conduta daquela época. Ia a festas promíscuas. Era a garota rebelde daquele tempo. Então, a Gibson foi o modelo rebelde da virada do século XIX. Era a garota má, que ultrapassava todos os limites do decoro sexual. Suas roupas eram sem estrutura, armadas em camadas e espartilhos. Usava coques altos, deixando algumas mechas soltas para seduzir. E as roupas soltas significavam liberdade em relação à sexualidade. O clero do século XVIII se posicionou contra a rebeldia daquela época. Com aqueles decotes enormes, a abertura na gola era bem profunda, com um espartilho em forma de S, que fazia o busto se projetar para frente e o quadril para trás, e afinava a cintura em 50 centímetros. Ai! No que é que eles pensavam? No que pensavam? Dói só da gente imaginar. A rebeldia do século XVII chocou o mundo com o seu comportamento ultrajante. Quando as jovens da época começaram a ter seus retratos pintados, mostrando-as nuas, usavam camisolas abertas e deixavam o cabelo solto. Aquela geração é o equivalente às garotas rebeldes de hoje, que expõem os corpos em vídeos pornôs ou mandam mensagens eróticas para os caras ou postam fotos provocantes no Facebook. A história está cheia de garotas que decidiram viver de maneira rebelde. Mas a Bíblia nos adverte contra isso. Ela nos dá, na verdade, muitas passagens onde o problema de jovens que se rebelam é abordado. Isaías é uma delas. Advertiu as filhas de Sião que Deus iria julgá-las pela roupa e comportamento provocativo. Ele disse, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que desfilam, e porque elas andam de cabeça erguida, e porque andam flertando com os olhos, eu vou trazer julgamento para a sua terra. Porque vocês são rebeldes e se rebelam contra mim. Ezequiel condenou as mulheres por confiarem em sua beleza e estarem tão desesperadas por amor que aceitaram corromper os padrões, recebendo amantes em casa. Oséias falou de mulheres caracterizadas por sua rebeldia. Eram espíritos festeiros, desejavam romance, eram sensuais, eram sexualmente agressivas. E ao surgir a oportunidade, nem pensavam para se envolverem num caso. Ouvimos Kay Arthur falando sobre muitas dessas passagens nesta manhã. Mas a rebeldia das garotas não é algo restrito a um comportamento sexual ou a mulheres rebeldes tendo casos rebeldes. Há muito mais em jogo do que isso. A Bíblia nos mostra que há muito mais na rebeldia feminina do que isso, porque a rebeldia começa no coração. A parte em que Paulo fala sobre mulheres que também se rebelaram, e ele destacou algumas outras formas através das quais as mulheres podem ser rebeldes. Falou de mulheres tão fracas que eram incapazes de fazer o que sabiam ser certo. Mulheres sem ímpeto, que não tinham força de caráter para uma vida sábia, apenas vivendo em rebeldia. Eram seduzidas por paixões mundanas e eram permissivas às concessões em suas vidas. Também falou sobre mulheres que
que podiam ser rebeldes por terem um espírito de rebeldia contra o seu marido. E que podiam ser rebeldes ao se ressentir ou negligenciar seus filhos. Mulheres rebeldes ao negligenciar suas casas, ou por serem autoindulgentes ou irreverentes. Uma mulher rebelde tem a sua boca rebelde, dizendo coisas rebeldes, sendo crítica, maliciosa, traiçoeira, controladora, intrometida, são marcas da rebeldia. Mas a passagem que fala mais claramente e profundamente sobre a mulher rebelde fica em Provérbios. Ele descreve a mulher rebelde e a rebeldia em 65 versículos ao longo de Provérbios. E Provérbios também enfatiza muito o contraste entre a vida rebelde em comparação com a vida sábia. Mostra a mulher sábia e a rebelde, e ambas falando. E nós temos que decidir a quem vamos dar ouvidos. Abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 7. Nós vamos ver uma história que apresenta o protótipo de uma mulher rebelde. Para o alvo dessa parábola, o pai está instruindo seu filho nessa passagem. E o instrui na sabedoria, tentando passar a ele uma ideia sobre que tipo de mulher evitar. Evite esse tipo de garota, evite uma garota com essa característica. É sobre isso que o capítulo 7 de Provérbios nos fala. E pela intenção dessa história, o pai, o autor, mostra essa mulher como uma mulher jovem casada. É uma mulher como qualquer outra que você poderia encontrar em qualquer igreja. Mas o cerne da história não é a sua idade ou estado civil, poderia ser qualquer uma. Velha, nova, casada, solteira, divorciada, viúva, mãe sem filhos, adolescente, ou podia ser uma avó. Porque o cerne da história não é nada disso. O cerne dessa história é a característica rebelde que ela nos mostra. E eu acho que também perceberão ao vermos essa passagem e a estudarmos que esses traços poderiam estar numa mulher de qualquer idade. E de qualquer status da vida e em qualquer fase. Antes de lermos a palavra de Deus, abaixem as cabeças e vamos orar. Pai Celeste, Sua palavra é viva e eficaz, e mais afiada do que uma espada. Eu oro para que o Senhor faça uso de Sua palavra em nossas vidas e na minha vida. Use-a para cortar como uma navalha aquelas áreas do meu coração, onde tenho rebeldia e o Senhor quer revelá-la em sua essência. Oro para que opere em nossos corações hoje, para que nos livre do mal e nos reavive e nos transforme radicalmente pela sua palavra, em mulheres santas que quer que sejamos, pelo amor do seu nome, sua glória, sua grandeza, e pelo amor de seu Filho, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Certo, vamos ler Provérbios capítulo 7, vamos ler a história sobre essa mulher rebelde das Escrituras e vamos examinar algumas características, porque não é apenas o fato de ela ter tido uma aventura sexual, e teve, mas há muito mais nessa passagem do que isso. Há muito mais a aprender sobre as características da rebeldia que essa mulher mostrava e as características que vemos na sua vida para levá-la até aquele ponto em que mostra um comportamento tão rebelde. Versículo 6. Da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. À tarde, na tenebrosa noite e escuridão,
uma mulher veio com enfeites de prostituta. Era astuta, espalhafatosa e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, espreitando por todos os cantos. Chegou-se a ele e o beijou, com face impudente, e lhe disse: sacrifícios pacíficos eu tenho e hoje eu paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar a tua face, e eu te achei. Eu já cobri a minha cama com linho fino do Egito, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou muito dinheiro. Voltará no dia marcado. Seduziu-o com palavras suaves e o persuadiu com seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o insensato cujo fígado é traspassado, ou como a ave que vai para o laço, e ele não sabe que custará a sua vida. Agora, filhos, ouçam-me e ouçam as palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela, nem se perca em suas veredas, porque a muitos derrubou, e muitos por ela foram mortos. Sua casa é o caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Essa história foi escrita para um filho. Mas há tanto que nós podemos tirar dessa passagem. E tenho 3 pontos que quero que preste atenção aqui, nessa passagem hoje. E a primeira é que a rebeldia perverte a feminilidade. Rebeldia perverte a feminilidade. Todo cristão está familiarizado com a ideia de que o pecado distorce quem Deus nos criou para ser. O pecado nos confunde nossa identidade, confunde quem nós deveríamos ser. Mas não acho que nós consideramos o fato de que o pecado afeta os homens como homens e mulheres como mulheres. O pecado nos afeta de formas diferentes, nos afeta de acordo com o nosso gênero de formas diferentes. É certo que há formas nas quais o pecado nos afeta, mas o fato de que Deus deu sentenças específicas para cada sexo nos ajuda a entender que o pecado tenta distorcer o que masculinidade e feminilidade significam. Ao me rebelar, as chances são de que eu vou me rebelar como mulher, desvirtuando quem Deus me criou para ser, como mulher. Rebeldia não me deixa entender feminilidade. Rebeldia deturpa a minha identidade como mulher. Deturpa a minha sexualidade como mulher. Deturpa a minha atitude e conduta como mulher. Deturpa meus desejos como mulher. Deturpa minhas escolhas como mulher. Deturpa como eu me conduzo como mulher. Deturpa a maneira como me relaciono como mulher. Rebeldia deforma a feminilidade. E vemos claramente nessa passagem, quando olhamos a vida dessa mulher rebelde. Em Provérbios 7, avaliamos seu comportamento à luz das Escrituras e vemos que há um abismo entre o seu comportamento e como Deus quer que se comporte como mulher. Ela não era afetada só no enorme pecado da infidelidade. Essa passagem mostra que era afetada praticamente em todos os aspectos da sua criação para ser como mulher. Nós vamos olhar algumas dessas formas. Verso 10. A mulher o encontrou como uma prostituta. Ela não era uma prostituta. Era uma mulher respeitável e casada. Era uma jovem casada. Mas sua roupa era provocativa e bem sedutora. Ela não se vestia como uma mulher reverente a Deus. Ela não se apresentava ao mundo da maneira que Deus quer que suas filhas se apresentem. Deus planejou que nos apresentemos de uma maneira bonita, feminina,
apropriada, decente e moderada. Ter um coração rebelde afetou a aparência dessa mulher. E ela acaba comprando essa ideia deturpada do que significa ser atraente e de como se vestir. E eu sei que nesse auditório há muitas de vocês, com certeza, que lutam contra anorexia, bulimia e outras questões de corpo. O pecado e a rebeldia afetam como vocês pensam sobre seus corpos. E a aparência feminina, há outras que se vestem de forma provocativa, que tentam usar o corpo para atrair a atenção dos homens. E há outras que queriam poder fazer isso. Se eu tivesse o corpo perfeito, eu usaria. Se minha pele não fosse tão flácida. O que acontece com o pescoço com a idade? Uma palestrante sugeriu que poderia colocar uma fita adesiva aqui e ver se melhorava. Ter um coração rebelde afetava a aparência dela. Comprou essa ideia deturpada, o que afetou a sua atitude com relação ao seu corpo e à autoimagem. Ela não se via como alguém cuja aparência devia refletir o fato de ser filha do rei. Vamos continuar. Uma mulher veio com enfeites de prostituta, era astuta. No que pensam ao ouvir a palavra astuta? Eu, naqueles desenhos animados das manhãs de sábado, em que o coiote... Lembram do Papaléguas? Ah, sim! O desenho animado. O coiote sempre planejava e tentava criar um jeito para abocanhar o pássaro. Comprava pelos correios e recebia aqueles pacotes incríveis, repletos de armadilhas, de patins e foguetes. Não importava quantas vezes ele se explodia ou caía, era esmagado, quase morria, ele continuava o tempo todo tentando pegar o Papaléguas. Era uma alegoria viva e animada do querer. Ele era astuto e manipulador. Vemos aqui essa mesma palavra, astuta, para mulher. Astuta significa que essa mulher era esperta e manipuladora. Ela sempre inventava um novo esquema de como levar o cara a fazer o que ela queria que ele fizesse. Esta cena acontecia fora do seu casamento, mas eu aposto que ela também acontecia no seu relacionamento. Ela queria manipular o marido. Ela queria levá-lo a fazer aquilo que ela queria. Planejava e inventava todo tipo de ideia de como iria funcionar. Talvez negasse ou retribuísse com sexo, como punição ou prêmio, usando o sexo para manipular. Fez isso com aquele jovem. Talvez amolasse, atormentasse, insistindo sem parar até que ele acabasse fazendo o que ela queria que ele fizesse. Talvez se fechasse ou fingisse estar magoada. Talvez o tenha ignorado. Nenhuma de vocês já tentou dar um gelo no marido, não é? Sendo indiferente. Manipulando o emocional. Talvez tentasse coordenar as circunstâncias das situações, digo, por trás da cena. Ela era astuta. Isso é rebeldia. Uma rebelde tenta manipular e controlar os homens em volta. Rebeldia distorce a forma de lidar com relações amorosas. Rebeldia também distorce a sua disposição. Assim o texto descreve a mulher espalhafatosa e irrequieta. Espalhafatosa, mas não é barulho. Significa que ela fala alto para conseguir o que deseja. Ela insiste, força, como quero ou não quero. Ela é assim. A cultura nos encoraja a ser assim, não é mesmo? A sermos
impetuosas e insistentes nos nossos próprios direitos. Espalhafatosa porque é insolente, desafiadora. Bate o pé e ela não se dobra. Os dois termos são os dois lados da mesma moeda. A espalhafatosa é melhor fazer do meu jeito. E a irrequieta não há a menor chance de eu fazer do seu jeito. É o mesmo tipo de atitude. Esta atitude é a marca da rebeldia. E ela é muito diferente do caráter que o Senhor quer para suas filhas. No Novo Testamento, aprendemos que ele planejou que nós sejamos sábias. E a mulher sábia tem um espírito calmo, afável e dócil. Sabem o que dócil significa? Quer dizer doce. Duas palavras, dócil, doce, são parecidas. Sim, ela tende a ser harmoniosa, uma mulher agradável. Não é espalhafatosa, irrequieta e resistente. O seu coração é propenso a dizer sim. O texto continua. Não paravam em casa os seus pés. Ora no shopping, ora no clube, outra no cinema, outra numa festa, outra num café, na APM. Esta é a minha paráfrase. A rebeldia deforma seus hábitos, desordena suas prioridades e rotinas. Essa mulher rebelde era autoindulgente, ao invés de autodisciplinada. Sua prioridade está errada. Fazer compras e sair com as amigas, ouvir a última fofoca, talvez se autorrealizando no mercado de trabalho. O que quer que fosse, ela queria estar no meio do agito e participar de toda a ação. E ficar onde estava era melhor do que todas as outras coisas mais importantes. Coisas que deveriam merecer a sua atenção. O problema não foi o fato dela sair, mas sair às custas do que deveria estar fazendo. Deixou tudo bagunçado, suas roupas por lavar, não abriu as cartas, despensa meio vazia e jantar por fazer. Não deve ter estudado, se fosse uma jovem, para a prova que ela tinha. Ela deveria estar estudando, então. Talvez não pegasse a sua Bíblia há um bom período de tempo, não tinha comunhão, ela não tinha lido um bom livro ou visto um sermão no celular. Viram? Rebeldia deturpa sua atitude com respeito às prioridades da sua casa. E o desejo e habilidade de saber e priorizar e colocar na frente as coisas que realmente importam. Rebeldia nos confunde, falando de hábitos e da forma como organizamos o dia e as decisões que tomamos sobre o que colocar no topo da lista. A rebeldia afetou essa mulher dessa forma. Também confunde o seu foco. O texto continua, espreitando pelos cantos. A rebelde é uma predadora. Fica observando e esperando, esperando e esperando pela próxima conquista. Não importa que conquista possa ser. Pode ser um cara, talvez um anel de noivado, ou um casamento, pode ser crianças, pode ser a carreira, ou até mesmo a casa. Ou quem sabe Deus consertando o problema que ela pediu para ele consertar. O tempo todo observa e espera. É como se pusesse sua vida em espera. Está tão focada no que ela quer obter, em vez de focar no que o Senhor deseja dela. Foca em obter, em vez de dar. Seu foco ela perdeu pela rebeldia. A rebeldia confunde a sua interação com os homens, distorce o seu papel de mulher. Verso 13, aproximou-se dele. Verso 22, ele a segue.
Ela é o agressor, é o caçador no relacionamento, é a dominante, é ela quem dita o ritmo. Ele é um seguidor passivo e a deixa liderar. Há uma música que foi há pouco lançada no mundo da música country, onde um jovem canta: "Eu vou deixá-lo usar as calças, ser o homem." Estava orgulhoso porque é culturalmente aceitável. Dizem que tanto faz. Querem que acreditemos que está certo. Homens tiveram a sua vez, agora é das mulheres. A vez de mandar. A convenção social de hoje diz que as mulheres podem e devem tomar a frente nos relacionamentos. Elas é que devem ir atrás dos caras e mandar mensagens de texto e adicioná-los no Facebook, convidá-los para sair, pagar a conta e correr atrás deles. E isso também no casamento. E até os casados dizem: tá tudo bem, ela manda, ela tá no comando, ela diz o que fazer. Isso pode soar bem na teoria. Pela minha experiência, não funciona tão bem assim na vida real. Sempre vejo desastre em suas vidas, casamentos que funcionam assim. Vejam a Heidi, uma mulher cristã amiga minha que aderiu a esse "os papéis não importam muito", no qual fomos criadas nessa sociedade. E a Heidi gostou de um rapaz e o convidou para sair. Insistia em pagar a metade da conta, ligava para ele, o beijava, sugeriu que se casassem, negociou os termos, insistiu que mantivessem os sobrenomes. Ela o fez sair do emprego porque ela ganhava mais, então ele largou o emprego, ele se mudou. Então, com o passar do tempo, ela decidia quando ele iria ficar em casa com as crianças. Passaram 10 anos desse casamento. E adivinhem, Heidi odeia seu marido. A reclamação? Ele é desmotivado. Ele é um peso morto. Tem que implorar para que ele faça algo. Não tem iniciativa. Reclama. É covarde. Ele é um chato. E ela faz tudo. E está exausta. Espera aí, Heidi. Deixa ver se eu entendi. Você o convidou. E foi atrás, tomou a iniciativa, dominou o relacionamento. Como um boneco nas suas mãos, você o moldou como queria que ele fosse, tirou sua masculinidade e agora o odeia por isso? Você quer que ele acorde e se torne um homem? Por que agora? Você é o homem. No mínimo, agiu como se fosse. Eu não sei se o casamento dela vai durar, pois ela está muito infeliz. Eu nem sei dizer a quantidade de vezes que eu vi histórias como essa. A rebeldia deforma como agimos como mulheres. Se eu sou rebelde, não é bom para o relacionamento. As mulheres tentam entender o que aconteceu. Elas criaram uma nova lista de regras de como é que deveria ser a nossa feminilidade e o que isso significa para as nossas filhas e seus relacionamentos e casamentos. Mas isso não funciona. Não funciona. Eu não sei se vocês viram a revista Time sobre um estudo que analisa quanto poder as mulheres têm. Mapearam quanto poder, influência, dinheiro e a habilidade de governo e controle que a mulher ganhou desde os anos 60. Em relação ao poder das mulheres, o gráfico subiu assim. Saiu de baixo e foi subindo, subindo, e agora somos mais poderosas como mulheres do que jamais fomos. Estamos no comando. Curiosamente, foi difícil para o escritor da revista Time entender.
Outro estudo mapeou o seu grau de felicidade. Aí é que o gráfico de poder, controle e governo bombou, enquanto de felicidade fez o quê? Caiu. Mulheres são mais infelizes hoje do que quando as feministas começaram a tentar resolver sua infelicidade. E vieram com sua fórmula para nós seguirmos. A rebeldia nos deforma em termos de nossa identidade feminina. Verso 13. Chegou-se a ele e o beijou. Destrói a conduta sexual. Era uma mulher casada. Não devia beijar outro homem a não ser seu marido. Eu aposto que ela provavelmente comprometeu seus padrões sexuais antes do próprio casamento, pois ela sentiu-se livre para dar aquele beijo. Mas Deus quer que a nossa conduta mostre a fidelidade da aliança entre Cristo e a igreja. Portanto, a intimidade física fora do relacionamento de aliança vai contra o seu projeto. Não nos quer dormindo por aí fora do casamento. Ele não nos quer dormindo por aí antes dele. Deus não nos quer pensando ou sonhando em dormir por aí, tendo envolvimento emocional em casos amorosos, sejam imaginários ou em pensamentos impuros. Aquele filme que passa na cabeça de como seria se o cara nos amasse. De acordo com a Bíblia, ser infiel na mente é tão errado quanto ser com o seu corpo. É rebeldia. Eu não tenho dúvida de que essa jovem mulher casada de Provérbios 7 perdeu as batalhas em sua mente muito antes de perdê-las na sua conduta diária. Verso 15. Saí ao teu encontro para buscar. Era extremamente carente. Ela desejava muito ser amada, aceita e valorizada. Não temos nós todas esse desejo? Buscava avidamente satisfazer seus anseios, mas ela queria tanto isso que decidiu pleitear do seu jeito, fora do plano de Deus. Uma rebelde depende de um homem para saciar seus desejos. Mas o problema aqui é que não há homem na face da terra que preencha os desejos íntimos do coração de uma mulher. Então parem de procurá-lo. A razão por que Deus nos deu desejos foi para apontar ao único que pode satisfazê-los. É Jesus Cristo. Certamente, nossas relações são uma bênção, experimentamos a alegria no casamento e na vida do jeito de Deus. Mas o marido não é para ser um Deus em nossas vidas. Deus é Deus. A rebelde depende do homem. A rebeldia nos leva a depender do homem em vez de Deus para realizar todos os seus desejos. Vejo mulheres que trocam muito de relacionamento, que não vivem sem um homem de jeito nenhum. Orei com uma mulher há alguns meses. Ela disse: tudo o que eu quero é alguém que me ame. Tinha casado 5 vezes. Você precisa aprender a ser amada por Cristo e viver para Ele. Ela disse: eu sei, mas eu quero um cara. Não me sinto viva. Eu não tenho significado sem um homem em minha vida. É rebeldia. Espero que estejam vendo
quão profundamente a rebeldia nos afeta, como afetou essa mulher em particular. E espero que também percebam que ela não é tão diferente assim de você ou de mim. Talvez já perceberam alguns sinais de algumas dessas rebeldias em seus corações. Nos versos 16 e 17, ela descreve com detalhes a opulência da casa, especialmente do seu quarto. A rebeldia deforma como ela gasta seu dinheiro. Era consumista. Tinha que ter as melhores coisas, os lançamentos, tinha que comprar, teria amado a minha cidade. Onde eu moro? Na cidade do maior shopping da América, West Edmonton Mall. Nem o de Minneapolis é maior que ele. Era viciada em compras. Ela amava poder gastar seus recursos com ela mesma. Em vez de usar os recursos divinos como dinheiro, tempo, talentos em promover o reino, usava para se satisfazer. Verso 18, alegremo-nos com amores. A rebeldia plantou nela um senso de direito. Eu tenho direito a isso. Tenho o direito de ser feliz e também tenho o direito de buscar o que eu acho que me fará feliz. Verso 19, o marido não está em casa, foi fazer uma viagem. Foi de novo. Não me ama. Não me valoriza. É cruel. Sou tão infeliz. A culpa é dele. Seu mau comportamento justifica o que eu faço. Ele não cumpre a sua parte, eu não preciso cumprir a minha. A rebeldia a fez racionalizar sua má conduta. Ela deturpou a sua perspectiva e habilidade, a sua capacidade de manter os votos que ela havia feito. No verso 21, vemos que a rebeldia deformou seu jeito de falar, tagarelava. Blá, 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 blá. Como ela convenceu o jovem a se curvar e ceder com muita conversa. Blá, 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 blá. Nós, mulheres, sabemos fazer isso muito bem. Falar em círculos em volta dele, com muita conversa, até que fiquem desnorteados. A rebeldia fez com que ela violasse os limites. Ela não devia ter saído àquela hora da noite, naquele lugar, afetou a sua obediência e deformou sua feminilidade de muitas maneiras. Nessa passagem, eu não vou falar de todas elas, apenas as mais óbvias. Se tiverem interesse em estudar o tema mais a fundo, vão a uma livraria e comprem a cópia de Garota Sábia, um estudo de Provérbios 7, dos 20 pontos de contraste entre marcas de rebeldia e de sabedoria. Eu acho que verão que todas nós temos essa rebeldia, porque ela deforma a feminilidade. E o segundo ponto aqui é que há uma forte inclinação para que as mulheres se rebelem. Há uma forte inclinação para que se rebelem. Não sei se perceberam ao lermos a passagem, mas o narrador menciona no versículo 14 que no dia dessa sedução, ela esteve a manhã toda na igreja, ofereceu sacrifícios e pagou seus votos, então ela era religiosa. Ela expressou compromissos com Deus pela manhã e à noite e saiu em busca de um caso. Essa mulher havia recebido todos os ensinamentos de Deus, mas tinha o coração dividido. As coisas de Deus eram atraentes e sabia que esse era o caminho certo, mas estava dividida, seduzida para o mundo. Meu Deus, é tão atrativo. Então ficava em cima do muro. A inclinação para andar do lado rebelde é poderosa. E isso não nos surpreende. Porque a primeira mulher rebelde estava no jardim e seu nome era Eva, que foi atraída pela beleza do fruto proibido. E Satanás a iludiu para pensar que ela podia escolher, longe da direção de Deus. Ela caiu nas mentiras de Satanás quando ele a levou a acreditar que o fruto era atraente. Era um deleite para os olhos, parecia inocente. Oh, é bom para comer. E a ideia parecia muito boa.
era desejável para a sabedoria, então ela mordeu. E quantas incontáveis vezes já não caímos em seu laço ao achar que a rebeldia é atraente, inofensiva e promissora? E quantas vezes nós pensamos, sim, isso, ser rebelde é bem legal. Satanás quer que rebeldia pareça atrativa, inofensiva e promissora. Por quê? Porque rebeldia é rejeição ao reino de Deus e Satanás quer você em sua rebelião contra o reino de Deus. E apoiamos a sua rebelião sempre que confiamos em nós mesmos, que confiamos na nossa sabedoria de como viver, em vez de nos voltarmos para quem nos criou. Satanás mostra a rebeldia atraente, inofensiva e promissora porque ele sabe que Deus criou as mulheres para serem influenciadoras muito poderosas. Foi por isso que foi atrás de Eva. Sabia que a influência de uma mulher mudaria o curso da história. Veja o verso 26. A muitos feriu e derrubou, e muitos por sua causa foram mortos. Deus deu a você o poder de influenciar os outros e a capacidade de influenciar uma multidão para o bem ou para o mal. Amei ver a foto da prima da Nancy no telão ontem à noite. Sua vida, a vida de uma simples dona de casa. E milhares numa fila por horas dizendo, essa mulher me impactou. Eu penso na minha mãe, meu pai, na minha avó materna. Há pouco comemoramos 60 anos de casamento dos meus pais. Minha mãe diria que a vida dela não tem sido nada especial, mas eu discordo dela. Ao olhar em volta, eu vejo os irmãos, e 5 irmãos e suas esposas, seus filhos, os bisnetos, a família, os amigos, e todos que se dispõem a vir à sua casa para aprender ao longo desses anos. Diria que a influência dela tem sido poderosa. Ela tem impactado muita gente. Vocês não subestimem o poder da sua influência. Suas vidas impactarão muita gente, para o bem ou para o mal. Talvez não vejam, mas é certo que o inimigo vê. Ele vai seduzir com a ideia de que ser rebelde é maravilhoso e que a escolha que você faz é a única que importa. Quer fazer a rebeldia parecer atrativa, boa e muito promissora, porque ele conhece a poderosa influência da feminilidade. Há um propósito na feminilidade que é maior do que você. Deus, ao criar o homem e mulher, criou uma lição prática. Ele criou uma parábola, um tipo do seu caráter e do seu plano de redenção. Ser homem e mulher, casamento, sexo, são pequenas lições que proclamam a história do Evangelho. Contém a história sobre o noivo que amava tanto a sua noiva, que morreu para redimi-la sobre a maravilhosa união que um dia será. Quando Deus descreveu a obra do Filho como um marido se sacrificando pela sua noiva, nos contou a razão de criar homem e mulher. Não é sobre nós, é sobre dar glória a Deus, pondo o seu esplendor e o seu plano à mostra. Os homens são para refletir a força, o amor e o sacrifício de Cristo. Mulheres são para refletir o caráter, a graça e a beleza da noiva redimida. A história começou com Deus criando o homem, a mulher, o casamento, porque terminará no casamento. Nas bodas do Cordeiro. São imagens essenciais, moças, e pelo simbolismo e importância, não se admira que estejam no centro de uma grande e intensa batalha espiritual. Satanás trabalha confundindo masculinidade e feminilidade.
porque sabe que assim diminuirá a mensagem que Deus pretendia comunicar através disso. Se destruir um desses elementos, tudo desmorona em termos de simbolismo, porque estão interrelacionados. Ele tem batalhado para convencer mulheres de que sabem mais sobre feminilidade do que Deus. O comportamento da mulher rebelde de Provérbios 7 já foi a exceção. Hoje é a norma, ou não é? E ainda é enaltecido como ela deve ser. É o ideal. E nos dias dessa mulher de Provérbios 7, esse seu comportamento seria reprovado, mas hoje muitas pessoas aprovariam seu comportamento. Ela poderia até ser capa de alguma revista ou ser entrevistada sobre suas técnicas. E eu creio que, devido à mudança cultural pela qual passamos, a pressão para que as mulheres sejam rebeldes é muito forte. E hoje em dia, basear o padrão da feminilidade nas escrituras é um ato revolucionário de fato. E o significado cósmico, esse significado de feminilidade, fez a Nancy, eu, Kay e todos os palestrantes estarmos tão comprometidos em levantar essa bandeira. E convidamos vocês a assinarem esse manifesto e fazer parte dessa contra-revolução silenciosa de mulheres que ousam dizer sim a Deus. Não queremos voltar aos anos 50. Não é porque queremos inventar uma nova lista do que feminilidade deve ser, ou estabelecer uma fórmula para a felicidade, ou mostrar quantos vamos convencer a nos seguir, ou ainda mostrar quem tem as melhores ideias. Nós levantamos a bandeira da feminilidade porque, se a conduzirmos corretamente, glorificaremos a Deus e colocaremos o Evangelho em evidência. A feminilidade não é para exaltar as mulheres ou a feminilidade, é para exaltar Jesus. Mulheres, o que aconteceria? O que aconteceria se nós, mulheres, todas as 4.000, nos ajoelhássemos arrependidas por cada rebeldia em nossos corações e dessemos tudo de nossas vidas e feminilidade para Cristo? O que aconteceria? O que aconteceria se percebêssemos os nossos erros, arrependendo da rebeldia nos corações? O que aconteceria se se arrependessem do senso de direito e pela manipulação e seus esforços para controlar e manipular seu marido e outros homens, se arrependendo do discurso ímpio, da atitude espalhafatosa, da duplicidade, das prioridades e hábitos errados, das muitas críticas aos homens, ao marido e aos filhos? O que aconteceria? O que aconteceria se se arrependessem por consumir filmes, revistas e músicas que glorificam a rebeldia como algo legal? O que aconteceria se se arrependessem do vestuário provocante, pensamentos impuros e de ultrapassar os limites, e se arrependessem do comportamento e pensamento sexual impuro aos olhos de Deus? O que acha que aconteceria se se arrependessem por falharem em amar, honrar e cuidar? O que aconteceria se cada mulher aqui, nesse lugar, fosse constrangida no fundo do coração, arrependendo-se de suas atitudes rebeldes, com o coração sincero, rendido a Jesus, sendo transformada em sábia? Como seriam nossos lares? E as nossas igrejas? Como ficaria nossa comunidade? Eu acho que um avivamento aconteceria. Eu acho que Deus abriria os céus e desceria
As montanhas tremeriam na sua presença, que o fogo seria aceso, seu nome seria conhecido e faria coisas grandes e maravilhosas que não conseguimos sequer imaginar. Sou apaixonada. Nós somos apaixonadas pela verdadeira feminilidade. Eu sou apaixonada por ela porque eu sou apaixonada pelo avivamento. Eu creio que, nesse ponto da história, os dois estão conectados. O último ponto para o qual eu quero chamar sua atenção de hoje é este. A feminilidade requer que você se transforme de rebelde a sábia. Provérbios 5, 5 e 6 diz sobre a mulher rebelde: os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. É similar ao que vimos no capítulo 7. Seguindo no capítulo 5, verso 6, ela não pondera a vereda da vida. Anda errante, e ela não o sabe. Vejam, essa mulher religiosa de Provérbios 7 tentando pular a cerca, viver em dois mundos. Ela vagueia e você sabe por quê? Porque ela não refletia intencionalmente sobre a sua vida. Ela não foi buscar o que Deus tinha preparado para ela e como queria que se portasse como mulher. De acordo com a Bíblia, há um pouco de garota rebelde em todas nós. Não me esqueço da senhora de 70 anos que veio a mim com lágrimas pela face em Chattanooga, depois da primeira conferência e disse: eu vim para ouvir um conselho para ajudar minha neta, mas vejo agora que sou eu, que sou a garota rebelde. Vocês precisam ser intencionais, ao buscar a Deus e viver pela sua palavra, pela feminilidade nesses dias sombrios, para que a luz, a glória e a beleza do Evangelho de Cristo sejam mostrados. Precisam lidar com sua rebeldia, confessando, trazendo aos pés da cruz e pedindo purificação e perdão. Encham-se do Espírito. Ele dará o poder para mudar. Dará. Tenho visto o poder do Senhor Jesus Cristo romper o coração mais rebelde e transformar na mais bela mulher de Deus. Ele transforma. Mulheres, ouvimos a palavra de Deus nesses dias. E precisamos escutar mais de Deus porque talvez algumas pensaram: bem, eu não sou tão rebelde, eu não sou assim. Bem, a mulher rebelde de Provérbios 7, eu não sou assim, eu não saio para ter um caso. Eu não sou assim. Eu sou feliz no casamento. Mas eu acho que ao ler a Bíblia, ela ilumina o nosso coração. Eu tenho que concluir que ela sou eu. Ao estudar, eu percebi: Senhor, sou eu. Sou eu. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Sou eu. Não é a minha irmã. O triste dessa passagem é que ela começa com a história desse homem, desse sábio, desse grande sábio, olhando pela janela. O mais triste sobre sua vida é que mais tarde a rebeldia entrou na sua vida e o desviou. Salomão foi atrás da mulher rebelde sobre a qual tinha divertido. Porque ele olhava pela janela e observava a vida daquelas pessoas em vez de olhar para o seu coração e sua vida. Então, mulheres, acertem-se com Deus.
Provavelmente há alguns acertos que precisam ser feitos hoje aqui. Abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. E se você se enxergou nessa história e viu rebeldia em seu coração e quer que Deus trabalhe em sua vida, levante a mão que eu vou orar por você. Pai Celeste, oro pelas mulheres, todas que estão neste auditório. Obrigada pela sua misericórdia, graça e amor que mostram as áreas em nossos corações que o Senhor quer mudar. Eu peço que nos mostre e também nos capacite pelo poder do Espírito Santo para nos transformar e dar força para uma vida certa. O Senhor nos deu tudo para uma vida santa pelo poder de Jesus Cristo. Oro por aquelas que estão acertando seus corações e vidas para que entendam quem são e como o Senhor deseja que elas vivam. E peço que as guie pela sua palavra e do Espírito Santo e que elas busquem uma vida de arrependimento, examinando os seus corações. E que sempre escolham o caminho da sabedoria, pelo amor de seu Evangelho e pela sua glória. Agradecemos porque o Senhor ama restaurar e ama transformar uma mulher rebelde em sábia.